está começando mais um programa Fé e Razão, programa da Igreja Presbiteriana de Brotas. E para nós é uma alegria enorme ter você participando aqui do programa. A gente quer te conhecer, a gente quer ouvir tua pergunta, a gente quer ter essa interação contigo. Então, se você ainda não sabe como participar, assista o programa, que é o final dele. Eu vou te dar todas as dicas, onde encontrar a gente nas redes sociais, para quem você deve escrever. Você não pode perder, o programa hoje está imperdível. Assista! Olá, estamos continuando a nossa caminhada, a nossa saga pelo livro de Gênesis. E já vimos a vida de Abraão, já vimos a vida de Isaac, e eu queria hoje ver um aspecto muito interessante na vida de Jacó. Já vimos alguma coisa sobre Jacó e Esaú, mas eu queria tratar hoje especificamente sobre os filhos de Jacó. A gente viu que Jacó teve o seu nome trocado para Israel, quando ele deixou de ser enganador, quando ele foi transformado por Deus no Val de Jaboque, sendo que a história dos filhos dele, das esposas dele, tem muitas coisas para ensinar para a gente. Se você lembrar, Jacó, ele amou muito a Raquel, uma moça bonita, que trabalhava juntamente com seu pai, com suas irmãs. Seu pai era Labão, e Jacó então se engraçou dessa moça chamada Raquel. E a ideia de Jacó foi então propor a Labão uma negociação. Ele trabalharia para que ele pudesse então casar com Raquel. E Labão, que também era enganador, lhe disse: eu vou lhe dar minha filha depois que você trabalhar por 7 anos para mim. Jacó amava tanto Raquel que trabalhou por 7 anos. Depois dos 7 anos, então Jacó foi lá e disse: eu quero agora a tua filha. Labão disse: vou lhe dar minha filha. Fizeram um casamento, uma festa bonita, escuro de noite, a moça com véu. Então Labão lhe entregou a moça, ele foi para o tálamo, né, para o quarto de núpcias, teve relacionamentos com a sua esposa agora, e quando ele acordou de manhã, ele percebeu que não estava diante de Raquel, mas ele estava diante de Lia, que era a filha mais velha de Labão. Na manhã, o Jacó então se levantou e foi lá falar com Labão. Disse: Labão, você me enganou. Como é que você pode fazer isso comigo? Eu trabalhei 7 anos por você. E aí Labão disse: mas veja, aqui a gente não tem esse costume de casar a nossa filha, a segunda filha, antes da primeira. Agora nós casamos a primeira. Se você quiser, eu lhe dou a segunda filha e você trabalha para mim mais 7 anos. Tem muita gente que pensa que Jacó trabalhou 7 anos para receber Raquel, mas não foi. Depois de uma semana, Labão então lhe deu Raquel e a partir daí trabalhou 7 anos casado com as duas filhas de Labão. E começaram a nascer filhos. Começaram a nascer filhos de Lia, e é interessante que Lia, essa história de Lia e de Raquel nos ensina muito, porque a Bíblia diz que Lia tinha os olhos baços, que era feia, que não tinha lá, diante dos olhos humanos, muito o que oferecer. E Raquel não, Raquel era uma beleza, era belíssima, e foi exatamente isso que Jacó foi atrás. E a gente percebe que Deus abençoava Lia, mas de alguma forma não abençoava Raquel. Isso nos ensina aquilo que a gente já viu um pouco atrás em relação ao casamento de Isaac e Rebeca, que normalmente as pessoas vão atrás daquilo que é exterior, mas a bênção de Deus está relacionada não ao que é exterior, mas ao que é interior. Lia foi uma mulher amargurada por conta de um mau marido por algum tempo, que foi Jacó. E é interessante que o Senhor fechou o ventre de Raquel, mas abriu o ventre de Lia. Lia então começou a ter muitos filhos. E é nessa história de Lia tendo os filhos que eu queria embasar essa mensagem de hoje. Está lá em Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Entenda a ideia de Lia
em ter concebido e ter tido então esse primeiro filho para Jacó. Ela disse, olha, o Senhor foi tão bom comigo que Ele me deu esse filho, agora, quem sabe, Jacó, o meu marido, vai me amar. É isso que significa o nome Rúben, o meu marido vai me amar. Perceba que a ideia de Lia, naquele momento, era ganhar o coração do seu marido, era ganhar o coração de Jacó. Jacó, então, ainda não a amava e por isso ele se tornou um ídolo na vida de Lia. Lia, então, concebeu e teve um segundo filho. Versículo 33. Concebeu outra vez e deu luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe Simeão. A ideia do nome Simeão é muito interessante, porque a ideia do nome Simeão é o meu marido agora vai me olhar, ele vai olhar para mim. É isso que significa o nome Simeão. Perceba que a ideia de Lia ainda era em fazer com que os filhos que eram dados a Jacó ganhassem então a sua atenção. E isso aconteceu pela terceira vez. Veja aí no versículo 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. 3 filhos. E a ideia de Lia era, o meu marido vai se unir a mim, o meu marido vai me amar, o meu marido vai me olhar, o meu marido vai me ouvir. A ideia dela era sempre focada na pessoa de Jacó. Veja, nós devemos amar os nossos cônjuges e devemos amar muito. Entretanto, jamais os nossos cônjuges podem ser ídolos na nossa vida. Jamais os nossos cônjuges, o nosso esposo, a nossa esposa, podem tomar o lugar de Deus. Isso acontece com muita frequência. E Lia tinha Jacó como tão importante aos olhos dela, que porque Jacó não lhe dava nenhum crédito, não lhe dava nenhum amor em retorno, ela então era uma mulher amargurada, completamente amargurada. E talvez alguns de vocês que me ouvem nesse programa possam passar por isso. Possam passar por ter relacionamentos não compartilhados. Relacionamentos que não existe uma reciprocidade do amor que você dá. E é interessante, queridos, que esse texto, a partir do versículo 35, que é o próximo verso, vai nos ajudar muito a entender algo extremamente importante. O Salmo 27, versículo 10 diz assim, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor não me desamparará. O grande problema de Raquel não era querer que Jacó a amasse mais. É muito bom nós querermos que as nossas esposas nos amem, que os nossos maridos nos amem. É muito bom nós querermos que os nossos filhos nos amem, que os nossos pais nos amem, que os nossos amigos gostem de nós. Entretanto, é um erro terrível, é pecado nós colocarmos esse desejo do nosso coração como sendo a razão de ser da nossa esperança, da nossa alegria e da nossa felicidade. Se você tem sofrido por falta de amor por você, eu queria que você entendesse algo muito sublime nesse programa e a partir desse texto, que foi exatamente o que Lia aprendeu quando ela teve o 4º filho. Versículo 35 diz assim, de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse ela, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Veja que coisa maravilhosa. Nesse 4º filho, Jacó não era mais o ídolo de Lia. Nesse 4º filho, Lia cansou de colocar a sua esperança, de colocar a sua alegria, de colocar o seu coração, de colocar o seu desejo na figura de um homem. E ela então colocou toda a sua alegria, todo o seu desejo, toda a sua esperança no Senhor. Quando ela disse, a razão de ser desse 4º filho não vai ser para que Jacó me olhe melhor, não vai ser para que Jacó goste mais de mim, não vai ser para que Jacó passe a me ouvir, não vai ser para que ele me note. Mas dessa vez, eu vou louvar ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, ao Criador e ao Redentor. E sabe o que é que aconteceu com essa história? Esse filho Judá, no final da sua vida,
ele recebeu uma bênção toda diferente de todos os outros filhos, porque ele seria exatamente a raiz do Redentor. Ele seria, o filho de Judá seria conhecido como o leão de Judá, como aquele que viria para esmagar de uma vez por todas a cabeça da serpente. Aquela menina agora crente, chamada Lia, uma moça que aprendeu no sofrimento, que aprendeu na amargura, que aprendeu nas dificuldades da vida, a não colocar os olhos nos homens, a não colocar os olhos nas coisas que perecem aqui da terra, mas de colocar toda a sua confiança no Deus de Israel, no Deus de Jacó, no Deus Todo-Poderoso. E essa é uma lição tão preciosa, mas tão preciosa, que certamente você pode ser beneficiada e beneficiado se compreendê-la. Entenda que na nossa vida Deus coloca pessoas e não há nenhum problema, não há nenhum erro de nós querermos agradar e ser agradados por essas pessoas. Eu tenho uma esposa que, além de linda, ela é muito atenciosa, ela é muito carinhosa, é um presente que Deus me deu. Entretanto, se eu colocar a minha esperança, a minha vida, o meu desejo, a alegria da minha vida na pessoa da minha esposa, a minha esperança está com os dias contados. A minha alegria certamente vai durar enquanto durar a minha vida ou a vida dela. A nossa esperança não pode ser colocada nas coisas ou nas pessoas aqui da terra, mas a nossa esperança precisa ser colocada no Senhor. Quando Lia teve a sua esperança colocada no Senhor, o que aconteceu foi algo muito bonito, fantástico. Jacó passou a olhar para Lia de forma diferente. Jacó também foi impactado pela piedade agora da sua mulher. Sua mulher agora não tinha mais ele como centro, não tinha mais ele como ídolo. E muitas vezes, sabe o que acontece? Isso acontece com filhos muitas vezes. Muitas vezes os pais colocam a sua alegria, a pessoa mais importante da sua vida passa a ser os filhos. Passa a ser aqueles que devem ser cuidados para casar mais na frente. E isso é um erro que muitas famílias têm cometido, muitas famílias se esfacelam, muitos casamentos se acabam quando os filhos vão embora. E a razão é essa. A razão é porque os filhos viram ídolos. E não existem pessoas que possam ser ídolos na nossa vida. Todas as pessoas precisam compreender que a melhor maneira de amá-las é amando mais a Deus. Você quer amar mais a sua esposa? Você quer amar mais os seus filhos? Você quer amar mais os seus pais? Não os coloque como centro de todas as coisas. Esse é um falso amor que faz com que as pessoas virem egocêntricas, pensando apenas em si mesmas. Mas quando você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai aprender como amar o próximo como a si mesmo. Você vai aprender como a fazer com que o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido e com os seus filhos seja um relacionamento centralizado na pessoa do filho de Judá. Judá, ele não está aqui na história por acaso. No próximo programa você vai entender que impacto a história de Judá vai ter na vida dos seus outros irmãos, inclusive de José, que foi o mais conhecido por muito tempo. Você é meu convidado ao ouvir esse programa, a se aprofundar um pouco mais nessa história do nascimento dos filhos de Lia e de Jacó. Porque depois vieram outros filhos, mas em nenhum deles houve o peso que houve na pessoa de Judá. Porque Judá significa louvarei o Senhor. A vida de Judá mudou a história do povo de Israel. A vida do filho de Judá pode mudar a história da sua vida, pode mudar a história do seu casamento, da sua família. Confie nele. O nome dele é Jesus Cristo, que nasceu muito tempo depois da linhagem e da descendência desse chamado Judá. Que Deus lhe abençoe. Começando mais um quadro O Pastor Responde, e dessa vez eu vou responder a pergunta de William Marques. Quero lhe agradecer pelo e-mail que mandou.
E eu recebi vários e-mails perguntando sobre textos bíblicos. Isso me alegra muito, perceber que os nossos ouvintes querem saber o significado de algumas coisas na Bíblia. No próximo programa, por exemplo, a gente vai tratar aquilo que Mirella perguntou, então espere, Mirella, sobre o que significa batismo com fogo. A gente vai chegar lá. Mas hoje, o William perguntou sobre o significado de anátema em Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Então, deixa eu ler o texto e então eu vou explicar o significado dessa palavra. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja, aqui está a palavra, anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Muito interessante a pergunta, William, obrigado. Quero agradecer muito a todos os ouvintes que têm interagido conosco, especialmente pelo meu e-mail. Mas incentivo você também a usar as outras mídias sociais. Pois bem, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, e os Gálatas estavam sendo bombardeados com algumas pessoas que vinham dos judaizantes e estavam querendo ensinar algumas coisas que eles precisavam fazer para poderem ser crentes. E Paulo tinha ensinado aquilo que Cristo havia ensinado para ele. Olha, só existem duas coisas que precisam ser feitas. Você precisa crer em Jesus Cristo e você precisa se arrepender dos seus pecados. Arrependimento e fé. Tudo o que passar disso é religiosismo. Tudo que passar disso vai estar ali prendendo a um jugo que Cristo lhe libertou. E esses judaizantes, juntamente com uma outra linha de algumas pessoas mais libertinas, estavam então tentando insuflar os Gálatas e adicionando algumas condicionais àquilo que Paulo tinha ensinado. E Paulo diz, olha, vocês estão, por exemplo, alguns de vocês estão dizendo que precisam se circuncidar. Isso é um problema que a gente tem nos nossos dias, na igreja dita evangélica. Tem alguns que colocam regrinhas de conduta, achando que o cristianismo e a fé em Jesus vai depender dessas coisas. Lá numa carta parecida com Gálatas, que é aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês se deixam levar por regras humanas, não toques isso, não manuseis aquilo, não proves aquilo outro. Essas coisas com o uso se destroem. Não se deixem levar por regras humanas, por rudimentos do mundo. Então o apóstolo Paulo está admirado com os Gálatas. No versículo 6 ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para, aí veja a expressão que ele usa, um outro evangelho. É interessante que o que tem sido pregado hoje em muitos programas de TV, o que se tem pregado hoje em muitos púlpitos evangélicos ou ditos evangélicos, é outro evangelho. E não o simples evangelho da graça de Deus. Não o simples evangelho da cruz, que demonstra que somos pecadores, que somos miseráveis, que não merecemos absolutamente nada. O nosso pecado precisa ser chamado de pecado. E por isso nós olhamos para a cruz de Cristo e nela temos fé que Ele levou sobre si as nossas dores. Nós temos fé que Ele recebeu a punição e a ira de Deus que eu merecia. E uma vez tendo fé nisso, crendo em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e ando agora em novidade de vida. Eu vivo agora com uma outra perspectiva. O apóstolo Paulo nos chama de uma nova criação, ou nova criatura. Então, qualquer pessoa, igreja, pastor, ou tenha o título que tiver, apóstolo, bispo, sacerdote, seja lá o que for, que diga alguma coisa que vá além do que a Escritura diz, seja anátema. O que é anátema? Maldito, morador do inferno, alguém que merece a ira de Deus e que vai receber a ira de Deus. Então veja como Paulo chega nesse raciocínio. Ele diz o seguinte, esse outro evangelho não é outro, versículo 7, senão alguns que vos perturbam e querem
perverter o Evangelho de Cristo. Mais uma vez, o Evangelho de Cristo é simples. O Evangelho de Cristo traz para nós uma doutrina chamada sacerdócio universal. Essa doutrina tem sido quebrada nas igrejas de hoje. Sabe por quê? Porque pessoas dependem de pastor. Porque pessoas dependem de um líder espiritual. Eu já fui pregar em algumas igrejas, irmãos queridos, e vocês que me ouvem, que apenas conhecem esse evangelho falso que está sendo pregado por aí. Eu já fui pregar em algumas igrejas que as pessoas queriam tocar nas minhas roupas, em que as pessoas queriam tocar na minha pessoa, como se a minha pessoa fizesse algum tipo de diferença. Não faz nenhuma. Eu sou tão pecador quanto você que me ouve. Eu sou tão desgraçado e miserável quanto você que me ouve, à parte da graça de Cristo. Só que essa graça de Cristo que me alcançou pode lhe alcançar também. E se já alcançou você, nós somos absolutamente... Em Cristo não há distinção. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz diferença entre pessoas e pessoas. Entretanto, há pastores, há líderes que querem ter essa preeminência, que querem ter esse destaque, que querem ter para si essa prerrogativa de dizer e todo mundo baixar a cabeça e concordar com o que ele diz. Veja que Paulo não corre esse risco. Versículo 8, quando ele diz, ainda que nós mesmos, veja que Paulo se inclui, ainda que nós preguemos um evangelho que vá além do que já está escrito na palavra de Deus, que vocês nos considerem como anátema. E se Paulo teve a coragem e a ousadia de dizer isso, eu posso ter essa mesma ousadia também. A ousadia de dizer, não acredite em mim, não acredite na igreja presbiteriana, não acredite em pastor nenhum, se o que esse pastor ou igreja ou o que quer que seja disser alguma coisa que não tenha a chancela da palavra de Deus. Agora, talvez algumas pessoas se baseiem em visões, algumas pessoas se baseiem em coisas extraordinárias, algumas pessoas se baseiam em criaturas angelicais. Veja que Paulo vai além. Paulo diz, ainda que nós, ou um anjo vindo dos céus, vos pregue um evangelho que vá além desse, seja anátema. Pode vir uma luz brilhante, pode vir uma voz estrondosa na minha mente, pode vir o que for. Nós temos a certeza de que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra final, é tudo que nós precisamos. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós não precisamos de novas profecias, nós não precisamos de nenhum tipo de ideia que esteja além ou aquém daquilo que nós já recebemos. E, queridos, isso é tão bom para nós. Isso é tão seguro. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que se eles tiverem a Bíblia como única regra de fé e prática, eles não vão ser mais levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Eles não vão mais seguir homens, eles não vão mais atrás de vultos do evangelicalismo que tantas vezes caem. Quantas pessoas seguem homens e vai chegar o dia em que vão se decepcionar com esses homens? Não siga homem nenhum, siga Cristo. Siga o evangelho simples que está nas páginas da Escritura. O que passar disso é maldito. O que disser alguma coisa além do que a Bíblia diz é maldito. É morador do inferno. Não siga esses homens. Que você possa confiar na palavra de Deus. O que passar dela, anátema. Obrigado pela pergunta, William. Eu vou aproveitar que ainda nos restam alguns minutinhos para responder uma outra pergunta recorrente, da Bárbara, que nos perguntou sobre relacionamento. Ela quis que eu explicasse um pouquinho mais sobre a questão que eu falei de 1 Pedro, entre maridos e mulheres, entre a questão de homens e as suas esposas. Dessa vez, Bárbara, eu vou querer ser bem mais claro e, ao mesmo tempo, mais objetivo. O texto de Efésios, capítulo 5, nos diz que as mulheres devem ser submissas ao próprio marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Mas o ponto que eu gostaria que você percebesse são dois mandamentos que tem aqui. Porque a Bíblia normalmente manda os maridos amarem as esposas. Veja aí no Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Faça uma pesquisa e você vai perceber que em nenhum momento, a não ser aqueles textos que falem amai-vos uns aos outros, em nenhum momento vai ter esse mandamento específico. Mulheres, amem os seus maridos. Não tem.
Interessante isso. Por quê? Eu vou responder depois de lhe dizer o que é que normalmente diz para as mulheres. Está aí no versículo 33. Não obstante, cada um de per si também ame a sua própria esposa, ele repete isso, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Interessante, Pedro diz essa mesma coisa e nenhum dos dois diz, maridos, respeitem vossas esposas. Por que será? Será que os maridos não precisam respeitar as esposas e as esposas não precisam amar os maridos? Não. É porque a inteligência bíblica, a sabedoria bíblica é muito interessante. Ela vai trazer para nós exatamente aquilo que nós temos dificuldade de fazer. O grande problema dos relacionamentos é que as mulheres, de fato, parecem amar mais os maridos. E elas, talvez, muitas vezes não sabem nem demonstrar isso. Mas está na Constituição uma facilidade maior para que as mulheres amem os seus maridos. Os maridos não. Muitas vezes eles precisam de ser lembrados que eles não simplesmente precisam amar as suas esposas, mas eles precisam amá-las de uma forma radical, ao ponto do texto dizer, como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida. Entregando a sua vida não é entregando a sua morte, como muita gente quer dizer. É entregando o seu dia a dia, todas as coisas, entregando para a sua mulher. Ela é a razão de ser da sua vida. Isso é o que significa amar como Cristo amou a igreja. Agora, é muito fácil nós encontrarmos maridos que respeitam, e às vezes até demais, as suas esposas. E o feminismo tem demonstrado isso. Está existindo uma quebra, uma ruptura desse respeito dos maridos às mulheres. Perdão, o respeito das mulheres aos maridos. E o que esses textos resgatam é exatamente isso. Para que nós tenhamos um casamento perfeito, para que nós tenhamos um casamento equilibrado, para que nós tenhamos um casamento que de fato honre ao Senhor, homens e mulheres, como Deus resolveu fazer na sua criação, é isso que nós precisamos resgatar. Você, marido, ame a sua mulher, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Ame-a, porque Cristo nos amou, independente de qualquer circunstância. E você, esposa, não siga o ritmo desses dias de diminuir o seu marido, mas ao contrário, o respeite, o honre, faça com que ele reconheça nele o seu cabeça, reconheça nele alguém que Cristo colocou na sua vida para que vocês possam viver bem. Dois mandamentos muito difíceis, mas que homens e mulheres precisam acertar. E quando os dois acertam, o casamento é feliz na certa. Não há possibilidade de um marido que ama a esposa e de uma esposa que respeite o marido terem problemas graves no seu casamento. O elo para isso é Jesus Cristo. É aquele que soube amar e aquele que soube respeitar. Faça isso e você vai ter um casamento feliz. Chegamos ao final de mais um programa Fé e Razão. Espero que você tenha gostado, que você tenha sido edificado com essa palavra maravilhosa e que de fato faça diferença na tua vida, assim como faz diferença na vida de todas aquelas pessoas que escutam essa mensagem. E eu quero te convidar, te estimular a participar do programa. Então, se você não sabe como fazer, pega um papel, uma caneta e anota tudo que eu vou te dizer. Você pode encontrar a gente nas redes sociais, então você pode acessar no celular, você está aí na sua casa, no computador, até o programa você pode assistir na internet. Então você, olha, no Facebook nós temos uma página lá, você pode procurar o programa lá. O endereço está aqui na tua tela. Você pode também mandar um e-mail direto para o nosso pastor. Então ele vai ter um prazer muito grande de poder responder a tua pergunta e trazer ela para o programa, porque pode ser uma pergunta de outras pessoas também. Então anota o e-mail do pastor, samuelvitalino@ipb.org.br. Você também pode visitar a nossa igreja, ir lá, conhecer a gente, conhecer o nosso pastor, tirar as suas dúvidas, trocar ideias. Isso pra gente é muito importante. Então o endereço está passando aí também no teu televisor, mas aí eu vou falar porque quando a gente escuta, grava melhor, né? Então anota aí, ó, Rua Valdemar Falcão, número 322, Brotas. Então reforça aí, anota e não deixa de ir.
Os cultos acontecem aos domingos, tanto pela manhã quanto à tarde. Pela manhã temos a escola dominical, começa às 9 horas. E à tarde, às 18 horas. Todas as terças-feiras temos reuniões de oração às 8 horas e a gente quer te ver lá. Até o próximo programa.